Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar com vocês sobre multiplicação de polinômios, tranquilo? Vocês conseguem acompanhar esse conteúdo pela apostila, módulo 3, a partir da página 55, ok? Antes de começar a multiplicação de polinômios, nós temos que relembrar alguns conceitos de multiplicação de potência de mesma base. Nós vimos isso no início do ano e acho que alguns de vocês devem se lembrar ainda, tá? Para multiplicar potências de mesma base, nós devemos prosseguir da seguinte forma, tá? Nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, aqui nesse caso, x elevado à sétima multiplicando x elevado à quarta. Eu vou repetir a base que é x e vou somar os expoentes. Então, eu tenho como resultado x elevado à 11ª potência. Esse é um dos pontos mais importantes para resolver a multiplicação de polinômios. Tudo bem? Se recordar dessa propriedade da potência, ok? Outra coisa que eu quero retomar com vocês, que nós já vimos em sala de aula, é o que significa coeficiente e o que significa parte literal. Porque nós vamos estar ouvindo isso o tempo todo, então é importante a gente saber identificar cada um desses elementos no polinômio. Tranquilo? Então, o primeiro que a gente vai identificar são os coeficientes. Coeficientes são os números que estão multiplicando as letras, tá? As letras nós chamamos de parte literal. Então, aqui eu destaquei para vocês, os coeficientes estão em azul, ok? E a parte literal está em amarelo, ok? Não pode ter dúvida de cada um desses elementos. Na multiplicação de polinômios, nós vamos ver pelo menos esses 3 casos. Nós vamos passar por cada um deles especificamente, ok? O primeiro caso que nós vamos ver é o produto de 2 monômios, ok? Como que nós resolvemos isso? Ele é obtido pelo produto dos coeficientes numéricos dos monômios dados e o produto das partes literais dos respectivos monômios. Como assim? Olha só, a gente tem aqui 2 monômios, tá? Então a gente vai multiplicar coeficiente com coeficiente, de amarelo, tá aqui. E a gente vai multiplicar parte literal com parte literal. Então, a gente está multiplicando aqui A vezes A. Os dois estão elevados à 1ª potência, então eu vou repetir a base e somar os expoentes, tá? E depois eu vou multiplicar x ao quadrado vezes x elevado à 1ª potência. Então, eu repito a base que é x e somo os expoentes, tá? 2 somado com 1, x elevado à 3ª potência. Esse é o primeiro caso e ele é bem comum também. Ok? Segundo caso que nós vamos ver de multiplicação de polinômios, tá? É esse aqui. Produto de um monômio por um polinômio, ok? Multiplicamos o monômio por todos os termos do polinômio e em seguida somamos os termos semelhantes, se houver, ok? Então aqui eu tenho um monômio, esse monômio tem que multiplicar todos os termos do meu polinômio, ok? Então, eu multiplico 5xy vezes 4x, depois eu multiplico 5xy vezes menos 11y. Toma cuidado, tá? Sempre que é multiplicação, aparecem sinais diferentes, nós temos que fazer jogo de sinal, ok? Então, quando eu faço essa multiplicação, eu obtenho isso aqui como resultado, ok? Próximo exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo ainda de um monômio multiplicando um polinômio. Observem o seguinte, um monômio tem que multiplicar todos os termos do polinômio, ok? Terceiro caso diz o seguinte, multiplicação de 2 polinômios, ok? Eu tenho um polinômio em azul que está multiplicando um outro polinômio em amarelo. Nesse caso, todos os termos do primeiro polinômio tem que multiplicar todos os termos do segundo. Então, a gente começa assim, ó, o x² tem que multiplicar todos os termos do outro polinômio, ok? E depois, o 5x vai fazer a mesma coisa. O 5x vai multiplicar x ao cubo, 5x vai multiplicar 2x² e assim vai. Obedecendo aquela regra, a gente multiplica coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Ok?
aqui nós temos, feito a multiplicação, nós devemos chegar nisso aqui, ok? Nesse caso aqui, é um caso que eu tenho que observar se eu preciso somar alguns termos. Quando que eu somo algum termo? Essa aula nós vimos lá quando nós vimos adição e subtração de polinômios, estão lembrados? Quando que eu somo os termos de um polinômio? A gente deve obedecer duas regras, eles devem ter o mesmo grau e a parte literal tem que ser semelhante, ok? Então eu observo em todos os termos aqui desse polinômio, tá? X à quinta, tem mais alguém com x elevado à quinta potência? Não tem, então não vou somar, ok? Só vou repetir ali depois. 2x elevado à quarta potência, x elevado à quarta potência, ó, parte literal elevada à quarta potência. Tem mais alguém assim? Tem, aqui ó. 5x elevado à quarta potência. Nesse caso, então, eu vou somar. Vou pegar esses dois termos e vou somar, ok? Então, relembrando, para somar os termos, eles têm que ter o mesmo grau. Grau é o quê? Grau é o expoente e a parte literal semelhante, ok? Então, a gente somou 2x à quarta com 5x à quarta, tá aqui? 7x à quarta. A gente soma os coeficientes, tá? 2 com 5 deu 7. Ok? X à terceira, também tinha aqui, ó, x à terceira potência. Aqui, x à terceira potência. Tem o mesmo grau e parte literal igual, não é mesmo? Se a gente obedecendo as regrinhas, a gente pode somar os dois, ó. Então, eu devo 1 e tenho 10. Sobra quanto? 9. Ok? Esse é o resultado dessa multiplicação. Agora eu vou falar para vocês de alguns exemplos, ok? Que a gente utiliza a multiplicação de polinômios no nosso cotidiano. O primeiro exemplo que eu trago aqui diz o seguinte: determine a expressão algébrica que representa a área de um terreno com essas dimensões, ok? Então, olha só, eu tenho uma figura geométrica aqui que é um retângulo, não é isso? Para calcular a área de um retângulo, eu tenho que fazer o quê? O comprimento vezes a largura, ok? Eu tenho o valor dessas dimensões, então eu sei que eu tenho que fazer o quê? Uma multiplicação de polinômios, ok? Tá aqui o primeiro valor e aqui o segundo valor. Comprimento vezes a largura. Se a gente for observar, nós temos aqui, então, uma multiplicação entre dois polinômios, não é isso? Então, esse x aqui, que é o primeiro termo do primeiro polinômio, ele tem que multiplicar todos os termos do outro polinômio. Depois, é a vez do 10x. O 10x tem que multiplicar todos os termos do próximo polinômio, ok? Quando nós fizermos essa multiplicação, nós chegamos nesse resultado aqui, ok? Feita a multiplicação, é hora de observar se tem algum termo que é possível somar, efetuar a soma, ok? Lembrando que para somar, precisa ter o mesmo grau e a parte literal e semelhante, ok? X ao quadrado só tem esse, então não tenho por que somar com alguém. Aqui, x elevado à primeira potência eu tenho aqui e tenho aqui. Então, eu posso somar esses dois termos. Eu somo os coeficientes, 50 com 4, 54x. Ok? Então, eu fiquei com 5x quadrado mais 54x mais 40. Essa aqui seria a expressão que corresponde à área deste terreno. Outro exemplo é para fazer o cálculo de volume de um prisma, que eu trouxe para vocês. Para calcular o volume de um prisma, eu faço a multiplicação entre o comprimento, a largura e a altura, ok? Nesse caso, ele me deu já o valor de todas as dimensões, é só resolver a multiplicação. Então, vou fazer x, que multiplica x mais 3, que multiplica x mais 1. A ordem que eu for multiplicar não importa, desde que eu multiplique todos os termos. Então, eu comecei multiplicando x, que multiplica x mais 3. Quando eu fiz isso, eu obtive x quadrado mais 3x, está aqui. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por x mais 1. Ok? Lembrando aqui, ó, nós vamos ter o quê? Uma multiplicação entre dois polinômios, ok? Então, o x quadrado tem que multiplicar todos os termos do polinômio amarelo e depois o 3x tem que multiplicar todos os termos do polinômio em amarelo, ok? Feita a multiplicação, nós temos isso como resultado. Novamente, paramos, observamos se é possível somar algum dos termos, ok?
Nesse caso aqui, x a terceira potência só temos esse, x ao quadrado nós temos aqui e aqui. Então a gente pode somar x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 4x ao quadrado, ok? E o restante que a gente não pode somar, a gente só repete. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido a aula. Espero nos vermos o mais próximo possível.